Olá pessoal, sou o professor Raul, mais conhecido como Xambinho. Estamos aqui no módulo 2 desse curso de aprimoramento de técnicas e estratégias para melhorar a sua atuação, você que trabalha com o público infantil. No primeiro módulo nós conversamos sobre o mundo das crianças e dos adolescentes, o mundo infantil, como que a criança cresce, como que ela se desenvolve. Trouxemos aqui Galahu, Piaget, Gotani, algumas pessoas, né? Falamos um pouco sobre Mário Pozzi também. Deixei aqui para vocês, já deixei lá para vocês as dicas de livros, então leia o livro Biologia da Infância do professor Mário Pozzi, que está sensacional, um livro muito bem minuciosinho, conversando direto, igual o nosso curso aqui, sabe? Papo reto, direto, sem muito rodeio. Também precisa ler um pouquinho Galahu, ler Gotani, ler Piaget, você tem que ler, na verdade, tudo que puder, tudo que vier que fale sobre as crianças, você leia, absorva e transforme isso em prática de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu perfil profissional. Beleza, pessoal? Vamos nessa. Vamos falar hoje sobre a arte de se comunicar. Comunicação é uma arte e uma arte extremamente necessária, pessoal. Importantíssimo a gente se comunicar com as pessoas de forma assertiva. E quando nós falamos de criança, essa comunicação tem que ser mais assertiva ainda, porque cada detalhe dessa comunicação, cada ruídozinho que tiver nessa comunicação pode ser prejudicial para o seu trabalho, pode ser prejudicial para o crescimento e desenvolvimento do seu aluno. Então, nós vamos falar de uma comunicação com os alunos, uma comunicação com as famílias, uma comunicação, né, para elaboração de projetos e que envolve também as mídias sociais. Então, esse conjunto, né, de comunicação, quando a gente fala de projetos, a gente está falando muito ali das famílias, né? E quando a gente e também os projetos nas mídias sociais. Então a gente vai falar um pouquinho de como você, algumas dicas para você se comunicar com as pessoas, comunicar com as famílias, com os alunos e também comunicar com as pessoas que você não conhece, né? Quando a gente fala de mídias sociais, a gente está falando de pessoas que possivelmente não te conhecem e que podem conhecer o seu trabalho, podem conhecer a sua proposta de trabalho de acordo com o que você desenvolve nas suas mídias sociais. Beleza, pessoal? Então, vamos começar com a comunicação com as famílias. Família é muito importante a gente saber o que nós precisamos falar com as famílias. Esse envolvimento entre professor e família é de extrema importância, essa comunicação é de extrema importância para o desenvolvimento das suas aulas e principalmente para a conquista dos objetivos que você tem com o seu aluno, que no caso é o filho da galera ali, né, pessoal? Nós sabemos, quem tem filho, eu tenho uma filha de 12 anos, que inclusive nas minhas mídias sociais lá do programa, é ela que participa da maioria das filmagens, porque eu não vou ficar filmando outras pessoas, né? Então eu filmo só a minha filha e é ela que serve ali como garota propaganda das minhas aulas. Então, essa comunicação, os pais, quando procuram principalmente um trabalho, por exemplo, de personal, um trabalho de academia, né, de treinamento, ele procura algo específico. Quando ele procura escola, ele está procurando um desenvolvimento global. Mas quando ele procura uma atividade dessa, como personal, um treinamento, ele está procurando uma coisa específica. Se você é professor, sei lá, de natação, o que ele espera? Ele espera que o filho dele aprenda a nadar, aprenda a desenvolver o nado, aprenda a não se afogar, né? A se adaptar ao meio líquido. Então, ele tem uma expectativa. Então, a gente precisa, primeiro, entender alguns pontos, né? Eu vou falar sobre três pontos principais aqui: o que, o como e o quando, para a gente assim apertar o discurso ali com relação às famílias. Então, como eu falei, as famílias, se você tem um trabalho específico, ela já te procura com um pensamento prévio, um objetivo, certo? É, no meu caso aqui, tem pais que procuram apenas para o filho brincar, tem pais que procuram porque o filho tem uma taxa de está com as taxas de colesterol ou algo parecido alteradas, né? Então ela precisa da atividade física para ajudar a regularizar essas taxas. Tem pais que procuram porque o filho tá de acordo com 2020 o filho ficou muito dentro de casa e quer que o filho faça algo a mais. Tem pai que procura por conta de obesidade,
e pai que procura por problemas de cognição, né, que a atividade física é importantíssima para melhorar, para contribuir na, no desenvolvimento, inclusive cognitivo. Então, diversas formas os pais nos procuram, certo? Às vezes é para colocar o filho para fazer alguma coisa. A gente tem que tomar um certo cuidado. Em alguns momentos, por exemplo, temos o, o, o estereotipo ali, não, filho é danado, bota no judô, porque no judô ele vai aprender a respeitar as regras, a respeitar a hierarquia, a respeitar o professor. Eu também concordo que realmente essas são atribuições do judô, mas a gente, quando a família vem conversar com a gente, esse diálogo tem que ser aberto e a gente precisa é, conversar com as famílias para que as expectativas não sejam só essas, né? Então a gente precisa, quando a gente fala em o que falar para as famílias, eu acredito que o melhor para se falar é a verdade, ser sincero, né? Ser sempre sincero com as famílias. Então, quando as famílias nos procuram para desenvolver as atividades, elas procuram, como eu falei, já com um certo propósito, e essa conversa, esse diálogo tem que ser bem aberto. Então, quando a gente falar em o que falar, eu acredito sempre que a verdade deve prevalecer, sempre, né? Então, é, esconder alguma coisa que a gente acha também, é claro que existem formas e formas de se falar, mas a gente não pode esconder o que a gente acha das famílias. Esse diálogo tem que ser é, verdadeiro, né? Até porque a nossa importância na vida dessas crianças, quando em momentos de eu estou falando específico de momentos de pessoas que procuram a gente para um trabalho específico. É importantíssimo, né, o impacto que a gente tem na vida das crianças. Se você é professor de escola, esse diálogo com a família tem que ser mais verdadeiro ainda, né? Eu vejo muitos professores que fogem desse diálogo com as famílias dentro das escolas, né? Fogem do diálogo, muitas vezes até por não querer se, às vezes o aluno tem uma certa dificuldade que eu preciso falar com a família, mas eu me escondo ali da família porque eu não tenho coragem de falar para ela que o filho dela tem essa necessidade, tem essa dificuldade que ela precisa ser trabalhada. Então a gente não pode se esconder e precisa sempre no momento que tiver esse como falar, a gente falar da forma correta, né? A gente utilizar as palavras corretas, vocês precisam entender um pouco de legislação, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, né? A forma como pode ser dita, a forma como não pode ser dita. Nós não damos diagnóstico de nada. O professor de educação física não dá diagnóstico, gente, pelo amor de Deus. Você não tem condições, você não tem condições jurídicas, você pode assim dizer, de diagnosticar alguém, certo? Quem diagnostica são outras pessoas, não nós. O que nós podemos é fazer a orientação. Olha, eu fui fazer uma atividade X com seu filho, senti que ele está com uma dificuldade, que essa dificuldade não é normal para a idade dele, sugiro você procurar um especialista, né? Olha, percebi que o seu filho está cansando muito, tal, isso pode ser um problema hormonal ou um problema de falta de vitamina ou falta de alguma coisa, sugiro você procurar uma nutricionista. Sugiro você procurar um nutrólogo infantil, né? Então, ó, o seu filho percebi que ele tem uma dificuldade de coordenação que não condiz muito com a idade dele, eu sugiro você que procure um neurologista para saber se está tudo ok com ele, para a gente conseguir dar andamento ao trabalho. Então, esse como falar é importantíssimo, né? A gente não pode se esconder e se camuflar. A nossa função é importantíssima. Nós, como professores de educação física, se você está dentro de uma escola, por exemplo, você consegue identificar coisas que a professora regente ali dentro de sala de aula não consegue ver, não consegue observar, na verdade, até porque nem é muito a função dela e não faz muito parte da rotina de dentro de sala de aula, certo? Então, a gente que trabalha com jogo, com brincadeira, com movimento, às vezes acontecem coisas dentro da nossa aula de educação física que não acontecem dentro da aula de sala de aula. Então, a gente precisa ter essa consciência, certo? E quando falar, eu acho que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Eu costumo, se eu tenho algo para falar dentro da escola, se eu tenho algo para falar importante para as famílias, eu costumo chamar e venha falar comigo,
certo? Não vou falar, não vou puxar o pai no corredor e falar uma coisa que eu acho importante. Na maioria das vezes dentro da escola, sempre falando com alguém junto, né? Uma coordenação, um assistente de coordenação, um outro professor, né? Para você ter até essa segurança aí, até segurança jurídica com relação ao que você vai falar, dependendo do que você fala, você pode ter problemas. E também quando se você tem um aluno é, de de escolinha ou de personal, também essa conversa tem que ser franca. E tem que ser franca também, pessoal, naqueles momentos onde você, por exemplo, você professor de esporte, já pode ter se deparado com uma situação onde o pai parece ser o técnico do seu filho, né? Então ele quer dar ordens, né? Tem uma, quando eu estava fazendo faculdade, que eu tive psicologia do esporte, nós discutimos isso e tinha um case muito interessante, né? Que o pai falava pro filho, meu, vai pra frente, você tem que fazer gol, não sei o que. Pai, mas eu sou zagueiro, não interessa, você tem que fazer gol, não sei o que, não sei o que. Mas pai, no meu time a minha função é ser zagueiro. Então, esse diálogo com as famílias também tem que ser verdadeiro. As famílias precisam entender, dentro do ambiente ali, né, que eles estão inseridos, onde começa a função família, onde termina a função família, onde começa a função professor, termina a função professor. Você não pode deixar é, isso atrapalhar o desenvolvimento das suas aulas, apenas por uma falta de diálogo. Beleza, pessoal? Agora vamos falar sobre alunos. Falamos sobre os pais, né, sobre as famílias, a importância desse diálogo com as famílias, né, a importância da gente conversar verdadeiramente, mostrar para as famílias, né, o nosso ponto de vista, mostrar para as famílias onde começa, onde termina cada função. E agora nós vamos falar sobre os alunos. Esse diálogo tem que ser muito bem feito, pessoal, muito bem feito mesmo. Se você estudou, fez o curso de licenciatura na educação física, com certeza você teve ali uma professora que falou para você, né, numa psicologia do esporte ou numa didática da vida, ela falou para você que para você falar com as crianças você precisa falar no tom de voz dela, né, se possível abaixar e falar na mesma altura que ela. Então são algumas estratégias que você utiliza para você utilizar com crianças que são estratégias que podem te trazer vários benefícios, certo? Então assim, o que eu costumo fazer? Eu gosto de ser sincero com as crianças na medida do possível. Então, se pode, pode, se não pode, não pode, se dá, dá, se não dá, não dá. A gente tende, às vezes, a querer, é, não é ludibriar, sei lá, mas fantasiar uma possibilidade de alguma coisa com as crianças, né? Então, se não pode, eu vou dar um exemplo clássico, né, pessoal? Aqui, em 2021, voltando da aula, tio, vai ter futebol? Cara, não dá. Hoje a gente não joga futebol. Por quê? Porque tem as regras de distanciamento que não pode e tal. Eu não vou falar pra eles, gente, vamos jogar futebol, calma. Calma que vai ter. Não, não vai ter. Não pode. Quando tiver, quando puder, eu falo, galera, agora vai poder. Então esse diálogo tem que ser sincero. Sempre a sinceridade tem que prevalecer. Ah, mas eles são crianças, eles não entendem. Entendem muito bem. Pode ter certeza que eles entendem. Aí o como falar, a gente precisa ter uma consciência da fase que a criança está. De acordo com a sua fase, a forma como você vai falar, conversar com ela de um jeito, né? Não adianta você querer falar de uma forma assim, com uma linguagem mais cultural, mais técnica, com uma criança de 5 anos. Ela não vai entender muito bem, né? E você pode utilizar um linguajar, não um linguajar, né, mas uma forma de trabalhar, uma forma de conversar mais doce, mais calma, mais lúdica com as crianças menores, e aí com as maiores você pode falar um papo mais aberto, uma conversa, um diálogo mais próximo, né, com os adolescentes ali 15, 16 anos, a conversa já é mais próxima, né, você pode conversar com eles, é, fazer, como a gente viu lá no primeiro, no desenvolvimento cognitivo, então ali eles já estão preparados para fazer as metáforas, né? Fazer os conhecimentos mais abstratos. Não adianta você falar para o aluno de 4 anos para ele pensar alguma coisa que ele não consegue pensar, né? Da mesma forma que
Se você for falar do mesmo jeito que você fala com um adolescente, do jeito que você fala com uma criança de 4 anos, o adolescente falar para você, você vai, meu, sou bebê não, cara, fala direito. Então a gente precisa, para conversar com os alunos, a gente precisa entender como que eles estão, em qual fase de desenvolvimento que eles estão, principalmente de uma forma cognitiva, certo? Quando você conversa e outra coisa, quando você conversa com um grupo é um jeito, quando você conversa individualmente é outro, né? A gente precisa tomar cuidado com exposição, com apelidos, né? Com gírias, tudo isso quando a gente está trabalhando com crianças no ambiente escolar ou no ambiente esportivo ou num personal, alguma coisa do tipo, a gente precisa trabalhar essa comunicação de forma assertiva. Evitar no máximo de fazer com que a criança seja, que você fale com ela de uma forma que ela não espera, certo? Porque, exemplo, tem um aluno que o nome dele é Gabriel, mas ele só gosta de ser chamado de Gabi. Eu, particularmente, eu acho o seguinte: se ele gosta de ser chamado de Gabi, é Gabi que eu vou chamar ele. Até porque se eu ficar chamando ele de Gabriel, a probabilidade dele falar pra mim, de ele não for ir muito com a minha cara, é grande, certo? Então, meu nome é Raul, mas eu gosto que meus alunos me chamem de Xambinho. Pode me chamar de Xambinho tranquilamente. Se me chamar de Raul, eu vou atender? Vou atender do mesmo jeito que me chamar de Xambinho. Mas é uma forma como eu gosto. Então, hoje em dia, né, esse, é, essa o jeito social, né, de chamar é importantíssimo. Ah, mas e os apelidos? Cara, se todo mundo chama o menino de apelido, uma hora vai sair esse apelido também com você. Você vê os alunos todos chamando ele. Lá, dá um exemplo aqui. É, todo mundo, os alunos, o menino chama Frederico, mas todo mundo chama ele de Fred, 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 Fred. É um apelido, né? Mesmo que seja um, um pedaço do nome dele ali. Vai chegar uma hora que você vai chamar ele de Fred também, não vai ter pra onde correr. Agora, se o apelido for um apelido pejorativo, que a criança não goste, aí já é outra situação, né? A gente tem que entender a diferença de apelido para abreviatura de nome, certo? O Xambino é a abreviação do meu nome, mas é um apelido que eu gosto. E eu, quando eu me apresento para as pessoas, eu falo, me chame de Xambinho. É claro que eu já tive experiências de professores que o menino pediu para chamar pelo apelido e quando como o professor chamou pelo apelido, o menino foi lá e reclamou para a mãe que o professor estava chamando ele pelo apelido. O ideal é chamar pelo nome mesmo, né? Falar o nome e se tiver uma abreviatura de nome ali que a criança atenda, mas essa comunicação é importante, a gente estabelecer um laço de confiança. A comunicação é o senhor da confiança, né? Se você fala uma coisa que a criança não goste, a possibilidade dela levar isso para outros pontos é grande, né? Não só na comunicação, ela vai passar a boicotar sua aula, vai passar a não querer fazer o que você fala. Então é importante essa comunicação, a gente conseguir desenvolver um equilíbrio nesse ponto. O que a gente fala para as crianças? A gente fala o que ela precisa ouvir, né? Existem coisas que a criança não precisa ouvir. Por quê? Porque tem coisas que não é para ela, é para a família. Então, quem tem que escutar é a família, não é a criança, não é o aluno. Então, o que a gente vai falar para a criança é o que ela precisa ouvir, né? Da forma correta, do jeito correto, de acordo com o seu perfil. Não adianta eu querer falar para você falar baixinho, tranquilinho, se não é o seu perfil. Também a gente precisa cada um trabalhar no seu perfil. Eu não sou muito de ficar falando baixinho, eu falo, eu gosto, eu falo, eu tenho a voz mais forte, né, mais imponente assim. Então é assim que eu falo com os meus alunos, converso com eles, tal. Na hora que tem que dar bronca, você faz dar bronca, na hora que tem que fazer uma piada, faz uma piada, é claro, tudo com respeito, sempre, né? A gente não vai fazer nada que essa história de conversa, né? A gente precisa tomar muito cuidado hoje em dia, celular na mão, todo mundo gravando, todo mundo e tudo não pode, é muito complicado. Tome cuidado com relação a isso. Então, é, falar, tudo que você for falar, ter muita cautela, muito cuidado no que falar, como falar, quando falar, onde falar. Então, é importante. Eu acho que o como falar depende muito da relação que você tem com o aluno e principalmente do seu
do seu perfil, né? E o perfil do seu aluno, né? O jeito que eu falo com um aluno do colégio particular não vai ser o mesmo jeito que eu vou falar com um menino da periferia, com um aluno da periferia. São são formas diferentes, né? Eu aqui em Brasília é diferente a forma que eu falo com os meus alunos que a pessoa que mora no Ceará ou que mora no Paraná, né? Até porque a regionalidade ali tem tem as suas particularidades que precisam ser respeitadas. E quando falar, eu acho assim, pessoal, tem uma frase, eu não vou lembrar de quem agora, que fala assim, né? Elogie em público e critique no particular. Eu costumo tentar fazer isso na maioria das vezes. Se eu tenho alguma coisa para falar de crítica para o aluno, eu puxo ele de canto, falo com ele ali sozinho, quietinho, conversando, tentando mostrar para ele o caminho, tentando mostrar para ele o que ele fez, o que ele fazendo na verdade um momento de reflexão, né, conversar com ele e tal. Mas é difícil, eu sei que às vezes é difícil. E eu, particularmente, gosto de fazer toda a minha aula, eu gosto de fazer uma reflexão sobre o que a gente aprendeu, tanto nas minhas aulas de personal, quanto nas minhas aulas lá na academia de jiu-jitsu ou dentro das minhas aulas na escola. Eu procuro fazer um finalzinho ali, um apanhado de tudo que a gente fez. Eu chamo isso de roda de conversa, né? Faz uma roda de conversa ali para dialogar sobre o que foi vivenciado. Muitas vezes tem uma, um conceito, né, uma competência ou uma habilidade ali que não está envolvida com físico e motor, que nós já conversamos sobre isso. Então é uma habilidade mais cognitiva, mais social, né, que ele precisa desenvolver e esse diálogo é importante para que ele perceba o que realmente aconteceu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Jogamos uma queimada. Aí o time perdeu tal, e aí teve uma crítica muito forte, porque a culpa foi a culpa de um, ou foi a culpa de outro. Aí quando acaba a aula, a gente senta e conversa, fala, meu, adiantou alguma coisa? Ficar criticando? Não. É quando perde um, perde todo mundo. Quando ganha um, ganha todo mundo. Isso é um jogo, com essa ideia. Aí conversa com ele sobre a importância do, do, da cooperação, né? Que a gente precisa aprender a ganhar, aprender a perder, né, a lidar com a frustração da derrota e a alegria da vitória. A gente muitas vezes acontece comigo quando eu faço um jogo e aí quem ganha começa a xingar quem perdeu, aí eu paro e falo, meu, você pode comemorar quanto você quiser, eu não estou falando para você que você não pode comemorar, mas comemora com o seu time sem ofender o outro time. Né? Aí quando o time perde, eles ficam ali, né, não conseguem lidar muito com essa frustração, aí começa a colocar culpa, não sei o que, apontar dedos. Então isso é importante, essa comunicação, esse diálogo, né, para a gente entender um pouco, entender não, né? Fazer o nosso papel ali de intervenção, na verdade, mais de moderação do conhecimento. Então esse papel, esse momento de comunicação é importantíssimo. Principalmente quando você está coletivamente. Em atividades coletivas, essa comunicação ela é fundamental, certo? Então, assim, eu acho que a comunicação é primordial para você. Uma boa comunicação faz toda a diferença para que a sua aula desenvolva de maneira efetiva e eficaz. Você ter uma boa comunicação com seus alunos, ser sincero, chamar atenção na hora que tem que chamar atenção, né? Dar risada junto com eles na hora que tem que dar risada, é, deixar eles falarem na hora que eles têm, na hora certa, ouvir, né? Saber ouvir na hora certa, saber falar na hora certa, tudo isso é importantíssimo para que essa relação seja uma relação de confiança. A educação, né, o ensino, ele envolve muita confiança. A confiança é o centro ali do conhecimento, né, do aprendizado. Então, o aluno precisa confiar em você. E para que isso aconteça, ele precisa entender que essa comunicação contigo é uma comunicação boa, certo, pessoal? Então, a comunicação com os alunos é fundamental para que a sua aula seja efetiva e que os objetivos sejam alcançados. Beleza? Vamos falar agora sobre mídias sociais. Aqui sobre mídias sociais, nós vamos falar também sobre os projetos, né? Se você pensa em expandir os seus negócios, né?
Hoje em dia, você não pode estar fora das mídias sociais. Por quê, pessoal? Porque o mundo é internet. O mundo está lá dentro agora. Hoje em dia, tudo está dentro do computador. Aqui, olha onde você está. Você não sei não, eu estou aqui em Brasília. Eu não sei onde eu estou chegando. Tudo graças à internet, né? Há alguns anos atrás, eu já fiz cursos e palestras assim, só presencial. E aí eu conseguia pegar ou a galera aqui de Brasília, ou levava para alguma cidade. Eu fiz São Paulo, fiz Minas Gerais, fiz Rio de Janeiro, tudo, mas as pessoas que me levavam. Fiz Nordeste, mas as pessoas que me levavam. Hoje, aqui, ao mesmo tempo aqui, pode ter pessoa do sul do país, do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, tudo assistindo ao mesmo tempo. Então, é importantíssimo. Se você quer expandir o seu negócio, você precisa estar na internet. Você precisa estar dentro desse ambiente. Esse ambiente hoje, o mundo, a geração dos nossos alunos é uma geração tecnológica. Ela já é tecnológica. Então, se você quer crescer, você precisa estar nela. E aí, trabalhar com as mídias sociais é uma tarefa bem complexa. Bem complexa. Bem complexa por quê? Porque você não pode confundir o profissional do pessoal. Eu bati muito, eu demorei muito para cair na real e falar assim, cara, eu preciso separar o tio Xambinho e fazer do Xambinho professor profissional. Porque a minha vida pessoal é uma, minha vida profissional. Ah, mas Xambinho tem essa diferença. Cara, infelizmente tem para os negócios. Se você realmente quer prosperar ali nos negócios e quer desenvolver um trabalho legal, você tem que, você tem que fazer essa separação. Então, se você tem a minha dica, se você é uma pessoa já né, nas redes sociais, tem um Instagram, tem um Facebook, Instagram pessoal, que ali você coloca suas coisas pessoais e você gosta disso e não quer abrir mão disso, então faça o seguinte, abra uma só para sua empresa, só para o seu negócio, certo? Agora, se você não quer abrir mão disso, desculpa, se você pode abrir mão disso para transformar isso num negócio, então comece a pensar na sua rede social como um negócio, certo? Então o que que eu fiz? Eu separei. Hoje eu tenho uma rede social para os meus negócios e uma rede social minha, né, pessoal, certo? Às vezes elas se juntam, às vezes elas como é que chama? Elas se intercalam, né? Às vezes a mesma publicação que eu coloco no pessoal, eu coloco no profissional também, na rede social do programa, né, de treinamento infantil, mas ali no programa de treinamento infantil eu só falo sobre criança. Não falo mais nada sobre nada, nem repostagem, evito até de seguir pessoas que não. Evito não, né? Na verdade, eu não sigo ninguém ali que não tenha relação direta com a infância. E lá na minha rede social é outra coisa. Lá tem artista, né, que eu gosto, tem pessoas que eu gosto, aí tem pessoas que me seguem que são do jiu-jitsu, que são pessoas da minha vida pessoal, tem pessoas que são meus amigos de infância, são pessoas da escola, tem aluno, ex-aluno, tenho tudo isso dentro do meu perfil pessoal. Dentro do meu perfil profissional, quem tá lá tá me seguindo para seguir o programa de treinamento infantil, então ele tem uma expectativa, certo? Então você precisa entender um pouco primeiro sobre isso para depois você começar a pensar em trabalhar com elas, beleza? E você tem que entender que as mídias sociais, na maioria das vezes, é uma oferta que você está dando. É uma oferta, é uma gratuidade. Você está, tipo, mostrando para o mundo ali, para quem está te vendo, o seu potencial, o que você faz de diferente, por que que o seu produto é melhor do que o produto do vizinho. Mas na maioria das vezes você não está ganhando por isso, mas você tem que produzir. Produzir, produzir, produzir. E esse processo vai te levar onde, pessoal? Para onde vai? Onde você quer chegar? Primeiro, é importante você ter a sua mídia social bem certinha ali, bem posicionada, né, bem estruturada, para você ter um seu posicionamento.
O que é posicionamento? Eu estou me estabelecendo aqui. Pô, eu sou programa de treinamento infantil, meu objetivo é ajudar as famílias, né, dando treinamento para as crianças em busca de uma qualidade de vida e também ajudar as pessoas que trabalham com o público infantil, oferecendo para eles ali um conteúdo que possa auxiliar eles na sua prática ali na sua prática com as crianças. Então esse é o meu posicionamento. Me posicionei, pum. Ali, quem me segue para isso e eu também na hora de ali fazer buscar as pessoas com quem eu vou me relacionar, eu também tenho que me relacionar com pessoas que têm a ver com isso. Eu sou programa de treinamento infantil, começa a seguir, sei lá, uma pessoa que eu gosto, sei lá, Whindersson Nunes, Tirulipa, o que que tem a ver? Eu, como programa de treinamento infantil, segui o Tirulipa, segui o Whindersson Nunes, não tem nada a ver. Lá no meu Instagram, @tio Xambinho, tenho eles. Eu vejo os vídeos dele, dou risada, às vezes reposto. Agora lá no treinamento, não, no treinamento é o treinamento, eu não posso misturar as coisas. Tem que levar, pessoal, como trabalho. Hoje, Instagram, Facebook, YouTube, se você quiser, você pode levar ele como trabalho. Ele vai te dar dinheiro. É muito difícil você ganhar dinheiro com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube. Mas ele abre portas, ele te posiciona no mercado, certo? Para as pessoas poderem te conhecer, ver melhor o seu trabalho e aí comprar o seu produto. E no nosso caso aqui são aulas, né? Você aí, sei lá, você que trabalha com um personal kids, sei lá, um personal de criança, um personal de adulto e quer trabalhar com um personal kids, cara, se posiciona. Dificilmente você vai conseguir um personal kids se na sua página só tem coisa de adulto, 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 você não tem um portfólio para você apresentar de um trabalho de criança. Você vai conseguir aos poucos ali, mas é mais difícil. Lembra quando antigamente tinha um portfóliozinho, tinha fotos, né, que você chegava na pessoa e mostrava para. Olha como era difícil é, você apresentar o seu trabalho para alguém antigamente, né? Você tinha que ir até a casa da pessoa, né, conversar, mostrar o seu trabalho. Hoje não, a pessoa entra em contato contigo e fala, meu, como é que eu, como é que eu sei como é a sua metodologia, né? Como que você trabalha? Pô, entra lá no Instagram, você tem Instagram? Então, entra no Instagram, programa de treinamento infantil que você vai conhecer mais sobre o meu trabalho. Pô, você tem Facebook? Entra lá, facebook.com/programa de treinamento infantil, você vai conhecer um pouco do meu trabalho. Ah, você tem acesso à internet? Entra no site, ó, www.programadetreinamentoinfantil.com.br, você vai conhecer um pouco do meu trabalho. Olha que moleza. Fora que você consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo, né? A internet é para isso. Depois de um posicionamento, você precisa estar engajado, né? Buscar esse engajamento. O que é isso, Xami? O que é esse engajamento? Você fazer com que as pessoas, meu, olhem pra você e falem: Caraca, meu irmão, esse bicho aqui é bom, velho. Vou começar a seguir ele porque as paradas que ele posta são massa, né? Pô, um pai, uma mãe começa a te seguir, pô, dá umas dicas muito legais, tal, até a chegar a um ponto que ele vai contratar o seu serviço, né? Imagina você, sei lá, uma rede social que você tenha 1.000 seguidores. Se você conseguir 1% disso, cara, já são 10 alunos. 10 alunos, se você conseguir ganhar de 10 alunos ali R$ 500 por mês, então é onde você puxa um e tira outro, certo? Você entrega um pouquinho aqui para você tem que tomar cuidado com o que você está entregando, se você não está entregando tudo, né? Nesse engajamento, na hora de você pegar, fazer esse engajamento, esse posicionamento, se você não vai ofertar tudo, e aí as pessoas não precisam comprar o seu serviço se você ficar ofertando tudo, né? Então, esse posicionamento e esse engajamento faz parte do processo para você conseguir trazer seus clientes. E também, não só trazer os novos, como também manter os clientes que você tem hoje, certo? Às vezes, o seu cliente quer saber o que está acontecendo, ou como é que está o processo, cara, entra lá no Instagram, fiz um videozinho lá, tal, ou fazer dentro faz um blogzinho para cada
aluno, né? Hoje em dia, o que as pessoas estão fazendo muito também? Pega um Instagram, né? E faz um Instagram privado, né? Aquele fechado, e vai fazer aula online e coloca as pessoas só lá. Só quem está lá dentro do Instagram online tem o direito de fazer a sua aula online. Então são estratégias que tanto de retenção de captação quanto de retenção de clientes que as mídias sociais são fundamentais. Certo, pessoal? Mais uma vez, mídia social, nós estamos num mundo tecnológico e num mundo cada vez mais social e cada vez mais cibernético socialmente, né? Então, as relações são. E esse 2020 veio para bombar isso, né? Eu acredito que você, professor, se você é professor de educação física, em 2020, você pelo menos uma aula de online você deu no mínimo, né? Pelo menos, não, muito mais, né? Mas quantas aulas online você não teve que dar? Seja de personal, de escola, de escolinha de esporte. Muitas escolinhas de esporte nem conseguiram voltar ainda, então é importante você ter esse, essa relação positiva com as mídias sociais para você se comunicar com realmente com pessoas, né? Trazendo, na verdade, pessoas para perto de você, trazendo pessoas para seguir você, para falar, meu, que massa esse cara, esse trabalho que ele está fazendo é muito legal, não sei o que, e vai trazendo outro, que vai trazendo outro, e aí uma hora ou outra vai chegar cliente junto. É, esse, quando esse posicionamento, esse engajamento, ele se torna natural, né? As pessoas vão começando a procurar e uma hora você vai engatar ali, vai conseguir atrair clientes e depois, no futuro, se você conseguir, né, um engajamento bom, um posicionamento bom, você consegue ganhar dinheiro com as próprias plataformas, né? Não é impossível. E, assim, é um instrumento que na maioria das vezes é gratuito, porque você não paga nada para estar no Instagram, você não paga nada para estar no Facebook, você não paga nada para estar no YouTube. Você não, hoje já existem plataformas de site que você coloca site que você não paga por ele. Então, na maioria das vezes é um serviço que você não vai precisar fazer um investimento muito pesado e que pode te trazer bons frutos, trazer para você boas clientes, né? Bons clientes que vão comprar seu produto, comprar sua ideia e manter o seu produto vivo, né? Porque a gente, para manter o nosso produto vivo, nós precisamos de clientes. E agora falando de criação de projetos, pessoal, nós precisamos pensar em algumas coisas importantes na hora da gente pensar na criação dos nossos projetos para que a nossa comunicação seja assertiva, para que não exista nenhum ruído que atrapalhe na nossa comunicação, certo? Então, olha só, o projeto está no centro, no meio ali tem o seu projeto. Existe uma análise muito conhecida, né, muito antiga, que é utilizada na administração, que se chama análise SWOT, que hoje está na boca do povo como o tal do planner, né? Muito parecido, na verdade, né? O planner com análise SWOT o planner é uma evolução da análise SWOT. Né? Então, para a elaboração de um projeto, você tem que pensar em 4 coisas: a força que o seu projeto tem, ou seja, o que meu projeto é bom. Pô, tem um programa de treinamento infantil. O que ele é bom, cara? Ele é bom porque ele treina crianças. Crianças que hoje não podem sair, não têm a liberdade para brincar na rua, eu vou lá e faço brincadeira com elas para que elas brinquem. As crianças que não têm oportunidade de fazer exercício na rua que elas faziam naturalmente antes, né, ficava correndo que nem uns doidinhos aí, brincando de pique-pega, pique-esconde na rua, eu vou lá na casa deles e eu treino eles para que eles desenvolvam essas habilidades de corrida que eles desenvolviam naturalmente antes. Né? As crianças que subiam em árvores, pulavam muro, que faziam isso naturalmente, eu vou lá e faço uma aula de parkour para que isso é, eu tentando suprir uma necessidade que existe, que antes elas tinham naturalmente, faziam isso naturalmente. Isso é uma força do meu projeto, certo? Fraqueza, tudo que tem força tem fraqueza. O que é fraqueza?
que pode prejudicar o meu projeto? Que o meu projeto é frágil? Pô, meu projeto é frágil talvez porque ele atinja só as crianças, eu poderia fazer algo mais também com adulto, com menor idade, que é um programa interessante, quem é que não quer treinar individualmente, né? Então, é, a fraqueza é eu não ter hoje eu não tenho um local fixo, então eu só atendo domiciliar. Talvez se eu tivesse um local fixo e as crianças viessem até a mim, eu teria mais alunos. Então são forças e fraquezas que cada projeto tem. Então, as oportunidades, né? O que meu projeto pode trazer de oportunidade? A força e a fraqueza está muito dentro do projeto. E as oportunidades e as ameaças são coisas externas, né? Então, força e fraqueza é algo dentro da que tá só tem a ver comigo, né? Com o meu projeto, com o projeto em si. E as oportunidades e as ameaças são tudo que é ao redor, assim, tudo que em volta do meu projeto, tudo que me traz ou oportunidades ou ameaças. Então, algumas oportunidades, como eu falei, né? Ah, é uma fraqueza eu não ter um local fixo, mas também é uma oportunidade eu poder trabalhar de forma de atender várias pessoas em diversos locais diferentes, certo? Ah, e as ameaças, pô, eu tenho um concorrente, né? Ou tenho um outro professor que pode ser concorrente, eu tenho uma academia de esportes que pode ser concorrente. O que essas pessoas podem fazer? Eu, por exemplo, uma ameaça para o meu projeto, sei lá, pegar uns 2 meses de chuva sequenciais, 2 meses. Ah, nem 2 meses é muito, mas sei lá, 3 semanas. Aí eu fiquei 3 semanas sem conseguir dar aula para meus alunos. Por quê? Porque eu não tenho local fixo, eu dependo de fazer aula numa quadra de esportes próxima do local que as crianças moram, eu dependo da rua, eu dependo do pelotim do prédio, então isso é uma ameaça, certo? Então, para você elaborar o seu projeto, você tem que ter muito claro para você tudo isso que influencia no seu projeto. As forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Escrito, galera. Tudo escrito, tudo colocado no papel, tudo desenvolvido assim, numa planilha. Você coloca e pensa, e pensa, e pensa. E pensar as estratégias possíveis para desenvolver para melhorar, né, o processo de cada uma desses 4 pontos. Então, quando a gente fala de comunicação, isso é se comunicar, talvez se comunicar com você mesmo, se comunicar com os outros, né? Sentir o que tem no mercado para você elaborar as estratégias melhores para você. Então, quando a gente pensa em projeto, é importantíssimo você ter isso bem claro e bem direcionado com relação a cada momento, a cada projeto que você faz. Eu costumo fazer isso, pessoal, com cada aula. Cada aula para mim é um projeto. Então, toda a minha aula eu penso um pouquinho nisso. Cara, essa aula aqui eu vou trabalhar isso é bom, mas se acontecer isso, pode ser uma fraqueza dele. Aí tem as oportunidades, aí tem a ameaça se chover, o que eu faço? Então, tudo isso eu costumo dizer, eu costumo fazer em toda a minha aula. Cada aula é um projeto. Então, é, na, no, no decorrer do processo, na nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre o processo criativo, ó, vou até colocar aqui, ó, falando um pouco sobre o processo criativo, nós vamos falar um pouco mais sobre a importância desse planejamento, certo? Terminei ali com o projeto e falando de aula, porque no nosso próximo momento nós vamos entender um pouco mais da importância desse planejar, da importância dessa organização, para que o nosso projeto seja efetivo e para que a gente ofereça cada vez mais um serviço de qualidade, certo? Em cada aula, um serviço de qualidade importante, que as crianças gostem, que os familiares gostem e que a gente possa crescer e evoluir cada vez mais. Beleza, pessoal? É isso. Terminamos o nosso segundo módulo por aqui. A arte de se comunicar, comunicação é tudo nessa vida. Então, fiquem aqui umas reflexões. Vou trazer para vocês aqui também algumas dicas de e-book, uns videozinhos legais para vocês assistirem que falam sobre comunicação. Beleza, pessoal? Então, no próximo encontro, a gente se encontra aqui no nosso terceiro e último módulo, falando um pouco sobre o processo criativo. Vamos entender como que funciona, como que a minha mente, a mente aqui do Tio Xambinho funciona na hora de elaborar as minhas aulas. Beleza, pessoal?
É isso aí, valeu, até o próximo encontro. Tchau, tchau.